Você vai ouvir agora o devocional diário dos 40 dias de oração no Monte 2023. Igreja Batista da Liberdade. Dia 17. Oração por novos discípulos. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 ao 20. Temos aprendido nesses dias que a oração eficaz é aquela feita segundo a vontade de Deus. Portanto, precisamos nos aprofundar no processo de conhecer a vontade de Deus. Em nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus, vamos alinhar a nossa vontade com a vontade dele e perceber que ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. Conheceremos o seu amor e paciência conosco e com toda a humanidade. Portanto, devemos orar e pedir a Deus que nos use para fazermos novos discípulos. No texto citado, o Senhor Jesus dá o mandamento de fazermos discípulos, e para isso precisamos da ajuda do próprio Deus. A Bíblia utiliza o termo gerar filhos espirituais ao processo de fazer novos discípulos. Veja esta afirmação do apóstolo Paulo: Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Filemão 1, versículo 10. Precisamos pedir a Deus que abra a nossa madre espiritual e fazer como Ana, que pediu um filho a Deus e o consagrou para o seu serviço. Ou como Sara, que apesar da sua idade, tornou-se mãe de multidões. Por isso, a oração é importante. Precisamos pedir a Deus filhos espirituais. Jesus orou pedindo a Deus direção na escolha dos seus discípulos. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si e os seus discípulos e escolheu os 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Vejam que fazer novos discípulos é importante. É tão importante que Jesus passou a noite no monte buscando a direção de Deus. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nesse projeto de fazer novos discípulos. Esse é o tipo de oração que Deus promete responder, pois é uma oração segundo a vontade de Deus. Algumas igrejas, nos seus grupos pequenos ou células, utilizam o método de cada membro fazer uma lista com 3 nomes e começar a jejuar e orar pela salvação deles. Isto tem trazido resultados extraordinários no processo de fazer novos discípulos. Podemos orar da seguinte forma: orar para que Deus toque e prepare os seus corações, orar para que o Espírito Santo os convença do pecado e da justiça e do juízo, orar para que sejam libertados os demônios e das barreiras que estes colocam para que sejam salvos, orar para que Deus prepare uma boa ocasião para conversarmos e compartilharmos assuntos espirituais. Depois de um tempo de oração, procuramos fazer contato com as pessoas e as convidamos para conhecer o pequeno grupo ou célula, e compartilhamos o Evangelho de Cristo. Orar por novos discípulos é um tipo de oração que não é egoísta. Não estamos apenas querendo satisfazer desejos pessoais, mas sim obedecer ao mandamento de fazer discípulos. Para finalizarmos, diga ao Senhor, diga a Ele que você quer fazer novos discípulos. Peça a Ele para lhe ajudar a gerar filhos espirituais. E por último, peça a Ele que lhe ajude a fazer uma lista de pessoas para contatar e evangelizar.